Feche os olhos por um instante. Respire fundo. Sinta o silêncio do espaço, uma quietude que não existe em nosso mundo. Agora, imagine que podemos nos libertar das amarras do tempo e da distância. Imagine uma jornada, não com a velocidade da luz, mas com a velocidade do agora. Uma viagem instantânea por todas as galáxias do universo. Esta não é uma exploração do que foi, mas do que é, neste exato momento. Um vislumbre impossível da tapeçaria cósmica como ela existe, em tempo real. Nossa jornada começa aqui, em um pequeno ponto azul pálido, girando em torno de uma estrela modesta. Um grão de poeira em uma praia de infinitas estrelas, que chamamos de Via Láctea. Mas para entendermos a imensidão que nos espera, precisamos primeiro compreender nosso lugar. Nossa galáxia, a Via Láctea, é uma estrutura monumental. Uma cidade espiral de 200 a 400 bilhões de estrelas. Se cada estrela fosse um grão de areia, teríamos areia suficiente para encher um caminhão basculante. E isso é apenas a nossa cidade natal cósmica. Vivemos em um de seus subúrbios tranquilos, no braço de Órion, longe do centro caótico e deslumbrante, onde um buraco negro supermassivo, Sagitário A estrela, reina. Ele possui uma massa 4 milhões de vezes maior que a do nosso Sol. Sua gravidade dita a dança de sóis e mundos em um balé silencioso e grandioso. Da nossa perspectiva, vemos o coração da galáxia como uma faixa leitosa no céu noturno, uma mancha de luz que inspirou mitos e lendas por milênios. Os antigos gregos a viam como o leite derramado da deusa Hera. Outras culturas viam um rio celestial, uma espinha dorsal cósmica. Eles não sabiam, mas estavam olhando para o disco da nossa própria galáxia, de dentro para fora. Agora, vamos nos afastar. Deixamos nosso sistema solar para trás, um pequeno relógio de planetas. O Sol se torna apenas mais um ponto de luz, indistinguível entre bilhões de outros. A estrutura espiral da Via Láctea se revela em toda a sua glória. Braços majestosos, repletos de gás, poeira e estrelas jovens e azuis. Esses são os berçários estelares, onde novas gerações de sóis estão nascendo. O centro é um brilho dourado e denso, composto por estrelas mais velhas e vermelhas. Toda essa estrutura magnífica gira lentamente, uma volta completa a cada 230 milhões de anos. Da última vez que nosso Sol esteve nesta posição, os dinossauros estavam apenas começando a dominar a Terra. Essa é a escala de tempo e espaço em nosso próprio quintal. Mas nossa viagem está apenas começando. Com um salto que desafia a física, deixamos a Via Láctea para trás. Ela se encolhe, tornando-se uma ilha de luz brilhante em um oceano de escuridão. Estamos agora no espaço intergaláctico, um vazio de uma vastidão quase incompreensível. Aqui, a solidão é a lei. A densidade da matéria é de cerca de 1 átomo por metro cúbico. O silêncio é absoluto, a escuridão profunda. Mas não estamos completamente sozinhos. A Via Láctea faz parte de uma pequena comunidade, um conjunto de galáxias unidas pela gravidade, conhecido como o Grupo Local. É um arquipélago cósmico com mais de 50 ilhas de estrelas. A maioria delas são galáxias anãs, pequenas e fantasmagóricas. Elas orbitam as galáxias maiores como mariposas em torno de uma chama. As nuvens de Magalhães, visíveis do hemisfério sul, são as mais famosas. São galáxias irregulares, satélites da nossa, sendo lentamente despedaçadas pela nossa força gravitacional. Elas são um testemunho do canibalismo galáctico, um processo brutal e fundamental. Galáxias maiores crescem ao devorar suas vizinhas menores ao longo de eras. Mas há 2 gigantes neste grupo, 2 titãs em rota de colisão. Uma é a nossa Via Láctea, a outra, nosso destino imediato. Vejam, à nossa frente
um disco de luz ainda maior e mais brilhante que o nosso. Essa é a galáxia de Andrômeda, ou Messier 31. Ela é a nossa irmã mais velha, com talvez 1 trilhão de estrelas. Em tempo real, ela está a 2,5 milhões de anos-luz de distância. Isso significa que a luz que vemos dela hoje deixou suas estrelas quando os primeiros hominídeos caminhavam na África. Mas em nossa jornada instantânea, a vemos como ela é agora. Uma espiral perfeita, ligeiramente inclinada da nossa perspectiva. Seu núcleo duplo, seus braços de poeira bem definidos, sua beleza é avassaladora. Andrômeda e a Via Láctea estão se aproximando a uma velocidade de 110 km por segundo. Não há como parar essa dança gravitacional. Elas estão fadadas a colidir. Em cerca de 4,5 bilhões de anos, os céus da Terra serão preenchidos por sua imagem. O encontro não será uma colisão de estrelas. O espaço entre elas é vasto demais. Será uma fusão de marés gravitacionais, uma remodelação cósmica. Os 2 discos espirais serão desfeitos, suas estrelas lançadas em novas órbitas. Nuvens de gás e poeira colidirão, desencadeando uma explosão de formação de novas estrelas. Ao longo de centenas de milhões de anos, uma nova galáxia gigante emergirá das cinzas. Uma galáxia elíptica, que os astrônomos do futuro talvez chamem de Lactômeda. É um lembrete de que o universo não é estático. É um lugar de mudança, de criação e destruição. Nossa jornada nos leva para além de Andrômeda, passando pela terceira maior galáxia do grupo local, a Galáxia do Triângulo, ou M33. Uma espiral menor, mais vibrante. Ela é famosa por suas enormes regiões de formação estelar, como a nebulosa NGC 604. Um berçário estelar tão vasto que eclipsa qualquer coisa em nossa própria galáxia. Deixamos o grupo local para trás, nosso pequeno arquipélago se tornando apenas um ponto. Agora, a verdadeira escala do universo começa a se desdobrar. O grupo local é apenas um subúrbio de uma estrutura muito maior. O superaglomerado de Virgem. Imagine uma cidade. As galáxias são as casas e os edifícios. O grupo local seria um pequeno bairro residencial. O superaglomerado de Virgem é a metrópole inteira, com mais de 100 grupos e aglomerados de galáxias, estendendo-se por mais de 100 milhões de anos-luz. No seu centro, pulsando com energia, está o aglomerado de Virgem, uma congregação densa de mais de 1000 galáxias. Aqui, a dança cósmica é frenética. As galáxias passam umas pelas outras a velocidades vertiginosas. As interações são constantes, as colisões comuns. No coração deste aglomerado reside um monstro, a galáxia Messier 87. M87 não é uma espiral elegante como a nossa. É uma galáxia elíptica gigante, uma esfera colossal e disforme, contendo trilhões de estrelas velhas e vermelhas. Ela é o resultado de inúmeras fusões ao longo da história do universo. É uma cidade antiga, um cemitério estelar, mas em seu centro há algo extraordinariamente vivo e violento. Um buraco negro supermassivo com uma massa de 6,5 bilhões de vezes a do nosso Sol. Foi à sombra deste Leviatã que a humanidade conseguiu fotografar pela primeira vez. Uma imagem que confirmou décadas de teoria e nos deu um vislumbre do abismo. Este buraco negro não é silencioso. Ele é um motor cósmico. À medida que matéria espirala para dentro dele, ele expele um jato de partículas, um feixe de energia que viaja quase à velocidade da luz e se estende por milhares de anos-luz. Esse jato é um farol, visível através do espectro eletromagnético, um testemunho do poder mais extremo do universo. Navegamos por entre as galáxias do aglomerado de Virgem. Cada uma
é um universo em si, com sua própria história, seus próprios mundos. Vemos galáxias lenticulares, discos lisos sem braços espirais, como estrelas do mar fossilizadas. Vemos galáxias irregulares, destroços de colisões passadas, cheias de cores e caos. Cada ponto de luz nesta visão não é uma estrela, mas uma cidade de estrelas. É um pensamento que humilha, que expande a mente. E o superaglomerado de Virgem, essa estrutura monumental, ainda é apenas o começo. Ao nos afastarmos ainda mais, vemos que até mesmo os superaglomerados não estão distribuídos aleatoriamente. Eles formam filamentos, paredes e nós, separados por vazios imensos. Esta é a estrutura em larga escala do universo, a teia cósmica. Uma rede de matéria escura, invisível e misteriosa, que dita a arquitetura do cosmos. As galáxias e aglomerados são como o orvalho que se condensa em uma teia de aranha ao amanhecer. Elas traçam os contornos dessa estrutura invisível que compõe a maior parte da massa do universo. Os filamentos são as superrodovias cósmicas, canais pelos quais as galáxias fluem. Elas viajam ao longo dessas correntes de matéria escura em direção aos nós mais densos. Os nós são os grandes cruzamentos, onde os superaglomerados como o de Virgem se formam. Nossa jornada nos leva ao longo de um desses filamentos, o superaglomerado Laniakea, nosso próprio endereço cósmico. Laniakea significa céu imensurável em havaiano. É um nome apropriado. Esta estrutura abriga 100.000 galáxias e se estende por meio bilhão de anos-luz. Nós, na Via Láctea, estamos na periferia desta vasta rede. Todos nós, em Laniakea, estamos sendo puxados em direção a um ponto, uma anomalia gravitacional massiva chamada de o Grande Atrator. Sua natureza exata ainda é um mistério, obscurecida pelo disco da nossa própria galáxia. Mas sua atração é inegável, uma força que guia o destino de nossa vizinhança cósmica. Navegar pela teia cósmica é uma experiência de contrastes extremos. Passamos por paredes de galáxias, como a Grande Muralha Sloan, com mais de 1 bilhão de anos-luz de comprimento. Cidades de luz se estendem até onde a vista alcança, em todas as direções. E então, mergulhamos em um dos grandes vazios. O vazio de Bootes, por exemplo, um deserto cósmico. 330 milhões de anos-luz de diâmetro, contendo apenas algumas dezenas de galáxias. Se a Via Láctea estivesse em seu centro, não teríamos sabido da existência de outras galáxias até a década de 1960. O céu noturno seria quase completamente escuro, uma escuridão profunda e aterrorizante. Esses vazios são o contraponto silencioso à agitação dos aglomerados. Eles são o resultado da expansão acelerada do universo, impulsionada pela energia escura. Uma força repulsiva, ainda mais misteriosa que a matéria escura, que está afastando tudo de tudo. Ela está esticando o próprio tecido do espaço-tempo. E em nossa jornada, vemos galáxias que são testemunhas de épocas diferentes. Aqui, encontramos uma galáxia de anel, como o objeto de Roag, um anel perfeito de estrelas azuis jovens cercando um núcleo dourado de estrelas mais velhas. Sua formação é um quebra-cabeça. Talvez uma galáxia menor tenha passado direto por seu centro, como uma pedra jogada em um lago cósmico, criando uma onda de formação estelar. Mais adiante, vemos as galáxias antena. 2 galáxias espirais em meio a uma colisão espetacular. Longas caudas de maré, feitas de estrelas e gás, são arrancadas de seus corpos principais. Elas se parecem com as antenas de um inseto, daí o nome. Dentro da colisão, nuvens de gás são comprimidas, dando origem a milhões de novas estrelas. A cena é de uma violência criativa, um espetáculo de destruição
e renascimento. Continuamos nossa viagem, mas agora algo fundamental muda. Não estamos apenas viajando pelo espaço, mas também pelo tempo. A luz de galáxias distantes leva bilhões de anos para nos alcançar. Olhar para longe é olhar para o passado. Nossa jornada em tempo real se torna uma viagem à história do próprio universo. A 1 bilhão de anos-luz de distância, vemos galáxias como eram há 1 bilhão de anos. A Terra ainda não tinha vida multicelular complexa. Há 5 bilhões de anos-luz, vemos o cosmos quando nosso Sol e nosso planeta estavam nascendo. As galáxias aqui parecem diferentes. São menores, mais azuis, mais caóticas. A formação estelar era muito mais intensa na juventude do universo. E então, chegamos a uma região do espaço-tempo que abriga os objetos mais luminosos do cosmos, os quasares. Faróis que brilham desde a aurora do tempo. Um quasar não é uma galáxia inteira brilhando. É algo muito mais extremo. É o núcleo de uma galáxia jovem, alimentado por um buraco negro supermassivo em frenesi. À medida que enormes quantidades de gás e poeira caem no buraco negro, elas formam um disco de acreção. O atrito e as forças magnéticas nesse disco o aquecem a temperaturas de milhões de graus. Ele brilha com uma ferocidade que pode ofuscar a luz combinada de todas as estrelas de sua galáxia hospedeira. O quasar 3C 273, por exemplo, brilha com a luz de trilhões de sóis. Se estivesse à distância de Andrômeda, seria tão brilhante quanto o nosso Sol no céu. Eles são como os gritos de nascimento de buracos negros gigantes, ecoando através do universo. Eles nos contam sobre uma época em que o universo era mais jovem, mais denso e mais violento. Nossa jornada nos leva ainda mais fundo no passado. Há 10 bilhões de anos-luz. As galáxias são agora protogaláxias. Fragmentos irregulares, se fundindo, colidindo, crescendo. Vemos o universo em sua adolescência turbulenta. O telescópio espacial. James Webb nos deu vislumbres sem precedentes desta era. Ele nos mostra galáxias que existiam apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang. São pequenas manchas vermelhas, sua luz esticada para o infravermelho pela expansão do universo. Mas cada mancha é um sistema nascente, um ancestral das grandes espirais e elípticas de hoje. É como olhar para um álbum de fotos da família cósmica. Estamos nos aproximando do início de tudo. Há 13 bilhões de anos-luz. O espaço é mais escuro. As primeiras galáxias estão apenas começando a se formar. Antes disso, havia a Idade das Trevas Cósmica. Um período de centenas de milhões de anos após o Big Bang, antes que as primeiras estrelas se acendessem. O universo era preenchido por um nevoeiro de hidrogênio e hélio neutros. A escuridão era total. Então, em bolsões densos de matéria escura, as primeiras estrelas se formaram. Não como as nossas. Eram monstros, centenas de vezes mais massivos que o Sol. Feitas apenas de hidrogênio e hélio, elas queimavam intensamente e morriam jovens, em explosões cataclísmicas. Essas primeiras supernovas semearam o universo com os primeiros elementos pesados: o carbono, o oxigênio, o ferro, os blocos de construção para planetas e para a vida. Dessas sementes, as primeiras protogaláxias nasceram. Nossa jornada nos leva ao limite do observável. Não podemos ver as primeiras estrelas, não podemos ver a Idade das Trevas, mas podemos ver a luz que veio logo antes. Estamos na fronteira final. Não há mais galáxias à nossa frente. Em vez disso, em todas as direções, vemos um brilho tênue e uniforme. Um brilho de micro-ondas, com uma temperatura de apenas 2,7 graus acima do zero absoluto. Esta
é a radiação cósmica de fundo em micro-ondas. O brilho residual do próprio Big Bang. É a luz mais antiga do universo que podemos detectar. Emitida quando o cosmos tinha apenas 380 mil anos de idade. Antes disso, o universo era tão quente e denso que era opaco. Uma sopa de partículas e radiação, onde a luz não podia viajar livremente. Quando o universo esfriou o suficiente para os átomos se formarem, ele se tornou transparente. A luz foi liberada e viaja pelo universo desde então. Este brilho fóssil é o eco da criação. As minúsculas variações de temperatura neste mapa do céu infantil são as sementes. As sementes de tudo o que vimos em nossa jornada. As flutuações quânticas no primeiro instante, esticadas para proporções cósmicas. As regiões ligeiramente mais densas se tornariam, ao longo de bilhões de anos, as galáxias, os aglomerados, os filamentos. As regiões ligeiramente menos densas se tornariam os grandes vazios. Estamos olhando para a planta arquitetônica do nosso universo. Chegamos ao fim da estrada, ao começo do tempo. Não há mais nada para ver à frente, apenas a parede de fogo da nossa origem. Nossa jornada por todas as galáxias, em tempo real, nos trouxe ao momento em que nenhuma galáxia existia. Agora, lentamente, começamos nossa viagem de volta, mas a perspectiva mudou para sempre. Recuamos da parede de micro-ondas, vendo as primeiras galáxias se acenderem na escuridão. Vemos os quasares brilharem e depois se apagarem à medida que os buracos negros consomem seu combustível. Vemos as galáxias crescerem, colidirem e se estabelecerem em formas maduras. Passamos por M87, a cidade dos mortos estelares, com seu jato furioso. Atravessamos o aglomerado de Virgem, nossa metrópole local. Vemos a silhueta de Andrômeda se aproximando, um fantasma do nosso futuro distante. E, finalmente, nossa própria casa, a Via Láctea. Uma entre talvez 2 trilhões de galáxias no universo observável. 2 trilhões. Se você contasse uma galáxia por segundo, sem parar, levaria mais de 63 mil anos. E cada uma delas com centenas de bilhões de estrelas próprias. O número de planetas é simplesmente além da nossa capacidade de imaginar. Quando voltamos para nosso pequeno braço espiral, para nosso Sol amarelo, para este ponto azul pálido, a Terra, o sentimento não é de insignificância, mas de conexão profunda. O ferro em nosso sangue, o cálcio em nossos ossos, o carbono em nosso DNA. Todos foram forjados no coração de estrelas massivas que viveram e morreram há muito tempo, em galáxias que talvez nunca visitemos. Somos feitos de poeira de estrelas. Somos uma maneira do universo se conhecer. Esta jornada impossível nos ensina uma lição fundamental. O universo não é algo separado de nós, algo para ser observado à distância. Nós somos parte dele. Nossa existência é um produto de seus processos grandiosos e violentos. A dança das galáxias, a forja dos elementos, a expansão do espaço-tempo. Tudo isso levou a este momento, a este pensamento, a esta consciência. Quando olhamos para o céu noturno, não estamos olhando para fora. Estamos olhando para casa, em sua forma mais vasta e antiga. A jornada nunca termina. Ela continua toda vez que um telescópio se abre para a escuridão. Toda vez que uma nova descoberta expande nossa compreensão. E toda vez que um ser humano olha para cima, com admiração e espanto, perguntando-se sobre seu lugar na imensa e gloriosa tapeçaria das galáxias.